Para medição agora da amplitude de movimento do ângulo de flexão do tronco, o paciente ele tem que estar em decúbito dorsal. Ele vai fazer a flexão do tronco com flexão dos joelhos até o momento máximo de flexão, sem que a gente encontre nenhum tipo de compensação. O goniômetro ele tem que ser colocado, o eixo no trocânter maior do fêmur, o braço fixo na linha axilar do tronco e o braço móvel apontando para o côndilo lateral do fêmur. Neste caso, o paciente apresenta um ângulo de flexão de quadril de 120 graus. Para avaliação agora do ângulo de extensão do quadril, o paciente ele tem que estar em decúbito ventral. Vamos realizar o movimento de extensão, pode ser com a flexão de joelho. Até o ponto onde não haja compensações. O goniômetro ele vai ser colocado, o eixo do goniômetro no trocânter maior, a linha fixa na direção da linha axilar média do tronco e a linha móvel na direção do epicôndilo lateral do fêmur. Nesse caso, nós temos um ângulo de extensão de 5 graus. Para aferição do ângulo de abdução do quadril, o paciente ele tem que ter sido colocado em decúbito dorsal, tá? Feito o movimento de abdução do quadril até o ponto onde não haja compensação. O goniômetro ele tem que ser colocado, o eixo aqui na linha da articulação, mas o braço fixo aqui na direção das cristas ilíacas anterosuperiores. O braço móvel aqui na direção, na parte anterior da coxa, na direção da linha da patela. Neste caso, o ângulo de abdução ele foi de 45 graus. Para avaliação da amplitude de movimento de adução do quadril, o paciente ele tem que estar em decúbito dorsal, observando o alinhamento do corpo. O membro que não vai ser medido para não atrapalhar o movimento de adução, ele faz uma abdução para liberar o espaço para o movimento de adução do membro contralateral. É feito o movimento de adução observando o alinhamento do quadril. Ok, esse é o valor máximo. Goniômetro. O braço fixo ele é colocado alinhado com as cristas ilíacas anterosuperiores. E o braço móvel ele é alinhado com a face anterior da coxa na direção da diáfise do fêmur. Nesse caso aqui, nós temos um ângulo de adução de 10 graus. Para avaliação da rotação interna do quadril, a gente coloca o paciente na posição sentada, com quadril e joelho flexionados em 90 graus. Tá? E o paciente vai fazer um movimento, aqui afastando o seu calcanhar, um movimento de rotação interna. Para medir esse ângulo, a gente coloca
o eixo braço fixo do goniômetro aqui paralelo perpendicular ao chão, o eixo na face anterior da patela e o braço móvel apontando aqui na tuberosidade da tíbia. Então aqui nós observamos um ângulo de rotação interna de 25 graus. Para a aferição da avaliação do ângulo de rotação externa do quadril, a posição é muito semelhante da posição de aferição do ângulo de rotação interna. Então o paciente na posição sentada, com tanto o joelho quanto o quadril flexionado em 90 graus. A diferença é que agora a gente vai fazer uma leve abdução no membro contralateral para que haja o espaço de haver a rotação externa do membro que a gente quer ferir e faz um movimento de rotação externa. O ângulo, o braço fixo, a gente coloca na posição vertical, né? O eixo na face anterior da patela e o braço móvel a gente coloca na direção da tuberosidade da tíbia. Então, nesse caso, a gente tem uma rotação externa de 30 graus. Avaliação da amplitude de movimento de flexão do joelho, o paciente tem que estar deitado em decúbito dorsal. Faz-se uma flexão de 90 graus no quadril do membro que a gente quer avaliar. E o paciente executa uma flexão do joelho. Para a aferição desse ângulo, o eixo do goniômetro ele tem que ser colocado aqui na linha articular do joelho. O braço fixo apontado para a direção do trocânter maior. E o braço móvel ele tem que ser ajustado para a direção do maléolo lateral. Nesse caso, nós temos um ângulo de flexão do joelho de 145 graus. O movimento de flexão do ombro ele deve ser realizado levantando o braço para frente, com a palma da mão voltada medialmente paralela ao plano sagital. Por favor. Para medir essa amplitude de movimento, o eixo do goniômetro deve ser colocado em frente ou na altura do acrômio. O braço fixo do goniômetro tem que ser colocado na linha axilar média do tronco. E o braço móvel vai ser ajustado na direção do epicôndilo lateral. Nesse caso, tivemos uma amplitude de movimento de 170 graus. Para a medição do movimento de extensão do braço, o braço vai precisar estar esticado com as mãos voltadas, com a palma da mão em medial e paralela ao plano sagital. Vai esticar o braço em um movimento de extensão, na amplitude máxima. O eixo do goniômetro vai ser colocado na articulação glenohumeral. O braço fixo vai ser colocado acompanhando a linha axilar do tronco e o braço móvel acompanhando o epicôndilo lateral. Nesse caso, tivemos uma amplitude de movimento de 40 graus. Para o movimento de abdução do ombro, o movimento ele tem que ser realizado com o braço elevando lateralmente, tá, em relação ao tronco, com a palma da mão voltada inicialmente, né, na posição medial. O eixo do goniômetro ele tem que ser colocado no centro da articulação, é aproximadamente a altura do acrômio. O ponto fixo, o braço fixo do goniômetro ele tem que ser colocado seguindo a linha axilar do tronco e o braço móvel acompanhando ainda o epicôndilo lateral.
Nesse caso, tivemos uma amplitude de movimento de 190 graus. Para o movimento de adução do ombro, existe alguma diferença entre as literaturas, tá? Alguns autores consideram o movimento de adução do ombro com o braço esticado aqui junto à linha do tronco, que constitui aqui já um ângulo de adução de 0 graus. Entretanto, outros autores, como a Amélia Marx, do Manual de Goniometria, ela orienta a fazer uma flexão em 90 graus com a palma da mão voltada para baixo e aí sim faz um movimento de adução do ombro. Para medir esse ângulo, eu coloco o eixo aqui em cima do acrômio, o braço fixo do goniômetro aqui na linha paralela voltada para frente e o braço móvel do goniômetro na direção aqui do húmero, do epicôndilo lateral do húmero, e nesse caso chegamos a um ângulo de 45 graus. Para a variação da rotação medial do ombro, tá? Uma das maneiras encontradas na literatura é o paciente tem que estar em decúbito dorsal, faz-se uma abdução em 90 graus, uma flexão de cotovelo em 90 graus, palmas da mão virada para medial, e aí o paciente vai fazer a rotação interna e o ângulo a ser medido é o ângulo obtido com o goniômetro no eixo do olecrano, o braço fixo paralelo à maca e o braço móvel na direção do terceiro dedo da mão. Nesse caso aqui, nós temos um ângulo formado de 35 graus. Para a ferição da rotação lateral do ombro, a posição inicial é parecida com a da rotação medial. Coloca-se o ombro em abdução de 90 graus, o cotovelo em flexão de 90 graus, a palma da mão voltada para o plano sagital e o paciente vai realizar uma abdução do ombro até o momento onde não se encontrem compensações. A medição do ângulo é feita novamente com o eixo no olecrano, o braço fixo paralelo à maca e o braço móvel voltado também ao terceiro dedo. Nesse caso aqui, nós temos um ângulo medido de 20 graus. Para a ferição do ângulo de flexão do cotovelo, o paciente ele pode estar na posição sentado, o braço com a palma da mão na posição anatômica, o braço esticado. Faz-se a flexão ainda mantendo a palma da mão na posição anatômica. O goniômetro, ele é colocado, o eixo do goniômetro é colocado no epicôndilo lateral. O braço fixo do goniômetro, ele é direcionado ao acrômio e o braço móvel do goniômetro, ele é direcionado ao processo estiloide. Neste caso, o ângulo formado foi de 150 graus.